Olá, boa tarde. Os negros representam mais da metade da população brasileira. No entanto, eles estudam menos, ganham menos e têm menos oportunidades. É um ciclo histórico de desigualdade racial, que pode ser explicado pelo racismo que existe, sim, em nossa sociedade. E muitas vezes é um racismo velado em meias palavras ou em um olhar de reprovação. Uma pesquisa feita entre estudantes mostrou que, apesar de os jovens concordarem que ele existe, muitos acham que não é necessário falar sobre o racismo, porque somos todos iguais. Será? Maria Angélica já sentiu na pele muitas vezes o preconceito. No trabalho, na faculdade, em todos os locais, assim, tá inerente nas pessoas, né? O preconceito racial é bem forte ainda. Uma agência de estágios que atua em todo o país realizou pesquisa com 20 mil jovens entre 15 e 26 anos para saber como enxergam a questão de diversidade de raças na sociedade. Apesar da metade admitir que existe preconceito velado, 1 em 3 acha desnecessário falar sobre o problema ou já está cansado da discussão. O racismo, na verdade, no Brasil ele é escancarado mesmo, né? Só que a gente tem um pouco de vergonha. O racista nunca vai dizer que é racista. Ele sempre vai dizer era uma brincadeira. Isso é uma forma de naturalizar o racismo que é tão corrente nas relações de trabalho, nas relações pessoais no país. Para Maria Angélica, o racismo precisa ser discutido e combatido diariamente. Lutar contra, né? Para que não continue, que não prevaleça. E que nossos filhos também tenham como se defender, como se impor e como ocupar os espaços da sociedade. Ignorar o abismo de desigualdade entre brancos e negros no Brasil é tentar tapar o sol com a peneira. Negros e pardos são maioria na população brasileira e são também o grupo mais vulnerável econômica e socialmente. 7 em cada 10 famílias que recebem o Bolsa Família são chefiadas por negros. Eles são maioria entre os desempregados. O tempo médio que ficam na escola é menor. A taxa de analfabetismo dos negros é 2 vezes maior do que a da população branca. E a renda é, em média, 40% menor. Mais do que cotas, a população negra precisa de políticas públicas que lhe garantam condições iguais de competir no mercado de trabalho e de respeito. Muito respeito. E para falar sobre o racismo no Brasil, em especial no mercado de trabalho, recebemos Maria Aparecida Bento, diretora executiva do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, e Fernando Montenegro, ele é sócio fundador da consultoria Etnos Afroconsumo. Você pode participar aqui da nossa conversa com as suas perguntas e comentários, pode ser via Facebook ou Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada, Fernando, Maria Aparecida, pela presença hoje aqui. Obrigada. Maria Aparecida, que foi eleita pela revista The Economist, a mulher brasileira mais proeminente na diversidade do trabalho. Quer dizer, um prêmio como esse, Maria Aparecida, mostra, sim, quanto ainda é preciso falar sobre esse assunto, né? O quanto essa questão da diversidade, da desigualdade racial ainda está longe de ser resolvida. Sim, eu creio que sim. Quando a gente olha essa pesquisa, esses dados que você trouxe, sim, a gente tem um racismo velado, mas a gente também tem um racismo muito explícito. Esses dias apareceram várias matérias na televisão trazendo essa questão, por exemplo, do genocídio da juventude negra. Acho que você acompanhou, acabou de sair um atlas, ganhou... O Atlas da Violência. Exato. Em alguns lugares é 3 vezes mais o assassinato de jovens negros, tem outros das cidades do Nordeste que é 6, 7 vezes mais o assassinato de jovens negros nessa faixa etária de 15 a 29 anos, que é tão importante para nós que a gente pudesse investir. Sim. Então, eu acho que o racismo, é preciso falar sobre ele, mas é também preciso falar sobre práticas que o Brasil já vem tendo para mudar essa situação. Fernando. É muito preocupante isso, né? Principalmente quando a gente traz esses dados, se não me engano, são 71% de mortes, da mortalidade de jovens negros, né? Então a gente está exterminando isso. E isso impacta, por exemplo, quando a gente vai entrar para outros campos de por que ser negro? Eu não quero ser negro, né? Então você constrói pontos de destruição dessa população negra, né? Isso impacta, por exemplo, no mercado de trabalho. Impacta como que essas pessoas negras vão entrar no mercado de trabalho, com a autoestima dessas pessoas, né? Então isso impacta em todo o ambiente da economia, né? Então, será que é esse Brasil que a gente está
trabalhando para os nossos filhos, né, para o amanhã, né? Pois é, vocês falaram que o quanto é importante falar sobre isso. Chama muita atenção nessa pesquisa exatamente o fato de que 1 em cada 3 jovens acha que não é necessário falar sobre o racismo e a justificativa é porque somos todos iguais. Então, a mesma pessoa que reconheceu, às vezes, que existe racismo, não quer enfrentar isso, porque isso é um problema delicado. Muitas vezes, vamos dizer, tem quase um antagonismo, né? Você tem um jovem branco aqui que não quer falar desse assunto, né? E um jovem negro aqui que está discriminado, ele de certa maneira, vamos dizer, ele se sente mal com isso porque ele faz parte do grupo que muitas vezes discrimina, que muitas vezes pratica o racismo. Então, este tema para ele é delicado, mas a gente precisa sim falar sobre isso. E o quanto que, assim, muitas vezes ele faz parte desse grupo aqui que sim, que pratica o racismo, mas o quanto essa pessoa assume isso ou não tem vergonha de assumir? É porque você recebe tanta paulada, né, na vida e a gente é ensinado a isso desde os primeiros pontos. Eu falo muito sobre pontos de contato porque como a sociedade, o imaginário social ele é formado, né? Então a gente fala, quando a gente pega e vê, quando a gente vai no médico, quem que é o médico que ajuda a gente? Quem que, aí quando a gente vai tomar a vacina, a criancinha, quando ela vai tomar a vacina, quem é que provoca a dor? Quem é que dá a injeção? É a enfermeira negra. E o médico que ajuda é uma pessoa branca. Quando a gente vai para a escola, quem que é que a gente ensina? É uma pessoa branca, né? E aí quando você liga a televisão, quem que é o criminoso? É a pessoa negra. E aí você vai construindo todo esse ponto de contato, todo esse imaginário social que vai dizendo, não, ser uma pessoa negra não é bom. Né? Quando você vai para publicidade, propaganda, todos os produtos que são vendidos são de pessoas não negras, né? Então você exclui essa pessoa, esse símbolo, né, de representação, já que no Brasil cor tem significado muito forte, né, cor de pele. Então você exclui isso e aí traz essas pessoas para a marginalidade. Querendo dizer também, Fernanda, que de alguma forma isso também é enraizado e colocado também nos negros também. Quando a gente olha para uma pesquisa como essa, também parte dessas pessoas que dizem não é preciso falar sobre isso, negros também pensam assim. É enraizado. Porque faz parte do quê? De você fazer como que eu posso dizer, você continuar esse status de privilégio, né? Então você faz essa manutenção, você introduz isso na população negra, né? Principalmente uma população negra que, né, em sua grande maioria, ainda não tem um capital intelectual tão avançado, justamente como parte desse projeto de Estado mesmo. E aí você consegue domar muito mais essas pessoas e, infelizmente, ele vai reverberar nessa taxa de desemprego muito alta e tudo mais, né? Mas eu acho que é importante destacar, por exemplo, na última década, triplicou a presença de jovens negros nas universidades. Triplicou, é muito. Hoje, você pensar, as federais têm mais de 40% de jovens negros que estão aí pressionando o mercado de trabalho para ocupações qualificadas. Então, a reportagem trouxe muito bem essa questão e é interessante você destacar que quanto mais aumenta a escolaridade, mais aumenta a discriminação. Por isso, você não pode dizer que o problema é a baixa escolaridade, porque você vai indo para um lugar onde um negro não é esperado estar. Então, muitas pesquisas, olha, trazem isso. E a repórter que trouxe tão bem essa matéria, ela destaca em algum momento a importância das políticas públicas, que de cada 10 brasileiros que utilizam as políticas públicas, 7 são negros, aliás, são negras. Né? Então, naquela Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, vários desses programas são mulheres negras que são beneficiárias com as suas famílias. E isso é super importante a gente ter. E aí, algumas dessas medidas, como essa que congela o gasto público por 20 anos, tem um impacto diferenciado na população negra, porque ela precisa que a saúde esteja funcionando bem, a educação esteja funcionando bem, porque a população negra, ela precisa das políticas públicas, em particular na área do trabalho. Né? E isso que a Maria Aparecida está falando é muito verdade, é comprovado nos Estados Unidos. Quando você pega nos anos 60 dos Estados Unidos, quando você tem o início até dos direitos civis, a inclusão das políticas públicas de fato pensado e direcionado para a população negra, né, com acesso à universidade, o acesso à saúde, ao básico, né? Quando você começa a construir isso, você começa a ter um
como empoderamento da população negra norte-americana. Isso nos anos 60, quando você vai ver agora, por exemplo, hoje a população negra americana, que é composta apenas por 13% da população, ela movimenta 1,3 trilhões de dólares ao ano. Isso daí são dados da Nielsen. Sim. Então, assim, isso, você teve um processo de quase 50 anos para você criar esse empoderamento, né? Então, a educação, todo esse acesso, você criar esse nível para diminuir essa desigualdade em todos esses outros campos, ele já está comprovado que sim, ele dá resultado. E o que a gente precisa é começar a falar nesse momento, né? Começar a falar mais e falar sempre. Vamos mostrar um pouquinho, falar mais desses números do IBGE sobre desigualdade? Nós temos aqui na tela, né? Os negros ficam menos tempo na escola, pouco mais de 7 anos, enquanto que os brancos ficam aí quase 9. A taxa de analfabetismo dos negros é mais de 2 vezes maior do que da população branca. E aí, falando na questão do salário, da renda, a renda é em média metade dos brancos, Maria Aparecida. Então, me parece assim. E aí isso se torna um ciclo, não é? Porque é menos educação, menos valorização no mercado de trabalho e é um ciclo. Mas veja bem, como eu tinha colocado no início, na última década melhorou bastante. E também, como o Montenegro coloca, tem um debate que cresce. É importante dizer que melhorou bastante. A gente ainda olha para isso e acha que há uma diferença enorme. Não, com certeza, mas vem melhorando. E esse debate, um programa como esse, ele é fundamental para ajudar, porque abre um pouco a perspectiva para as pessoas e também nos permite dizer tem iniciativas interessantes no Brasil. Eu fiz uma pesquisa, quer dizer, minha organização, o CERT, fez uma pesquisa em 2014 com as 50 multinacionais consideradas top no campo da diversidade. As grandes, as maiores empresas no campo, que você conhece, multinacionais, e aquelas que estão no Brasil, as 15 que estão no Brasil, nós vamos ver como é que elas tratam com o tema da diversidade. Elas foram premiadas lá na Matriz. Lá na Matriz, elas falam de negro, por exemplo, elas têm políticas de recrutamento, de seleção, vários tipos de políticas, e aqui no Brasil não tocavam no assunto. E hoje você começa a ver que, como o próprio Montenegro falou, começa a vir uma pressão e cada vez mais as empresas começam a tentar verificar como mudar esse quadro e trazer realmente negros, mulheres, trans para dentro e com empregos qualificados. Então, é uma mudança legal. Sim, mas agora você falou assim, as empresas multinacionais, quer dizer, que têm as suas matrizes lá fora, elas vêm aqui e cobram isso aqui, então, no nosso país? Não, agora, porque ela tem lá no Código de Conduta, ela tem programa. Aqui no Brasil, tinha uns silêncios, principalmente sobre a questão racial. Mas o que eu quero dizer, e as outras empresas que são genuinamente brasileiras? Tem 2 campos que são interessantes, que é o seguinte, por exemplo, até das multinacionais, lá já se viu até que, tem um estudo até da McKinsey, publicado recentemente, que eles vão falar que as empresas que praticam diversidade étnico-racial têm um crescimento econômico de 35%. Então, também já está comprovado isso lá. E aqui no Brasil, até quem tem quando essas multinacionais elas vêm para cá e elas fazem a contenção com não negras em cargos de gestão e você continua reproduzindo isso. E aí elas, só finalizando, só que elas estão sendo confrontadas quando você vem, por exemplo, a presença de pessoas, de gestores negros de multinacionais, que eles vão pegar e vão vir para cá e vão falar, não, pera, tá errado isso. E aí, agora, falando com empresas nacionais, né, até por conta de movimento das multinacionais cobradas das matrizes, essas nacionais, elas estão começando a se mexer, porque tá virando, a inclusão da diversidade está virando um... E aí, quando vocês falam, tem alguns exemplos que vale a pena destacar? Tem algumas mudanças? As empresas estão começando a se mexer. Se mexer em que sentido? O que é feito nessas empresas que vale a pena colocar aqui? Por exemplo, eu trabalho muito no interior das empresas. Várias empresas hoje têm processos de recrutamento focado em negros. Tem uma propaganda que busca dizer, olha, jovens negros, nós queremos a diversidade racial aqui. Você tem processos de seleção atento para ver se não tem a discriminação, se não tem técnicas subjetivas que impeçam, que dificultem a presença negra. Você tem mentoria
para encarreiramento de mulheres negras. São poucas iniciativas, mas são muito qualificadas. Você tem uma preocupação de trazer fornecedores de serviço, cadeia de valor. Vou contratar mulheres, eu estou precisando de um serviço, sei lá, na área de tecnologia de informação ou na área de organização de eventos. Eu posso trazer mulher, eu posso trazer mulher negra. Então, aqueles que lhe prestam serviço para a empresa e produtos considerar. Então, eu tenho uma mulher negra, é um outro tipo de cabelo, é outro tipo de pele, eu também tenho que me preocupar com isso. Serviços. Entendeu? Eu estou num lugar, minha empresa está no Brasil, na África e na China. As populações são culturalmente diferentes. Como é que o atendimento pode considerar essa diferença? Você tem iniciativas, eu te digo. A gente acabou de fazer o lançamento de uma coalizão empresarial pela igualdade racial aqui no Conselho Britânico há 20 dias atrás. E a gente, de cara, 20 empresas grandes entraram nos esforços para mudar isso. E tem iniciativas bem interessantes no país inteiro. O que a gente precisa é difundir, é dizer, é possível fazer, vamos junto. Acho que complementando até, que muito bem a Maria Aparecida disse, está fazendo um movimento muito forte, são dos comitês de diversidade étnico-racial. Que bom que vocês estão trazendo também boas notícias, né, aqui para nós. Nós vamos para o intervalinho e a gente volta já. Volta para o JC Debate, onde conversamos sobre o racismo no Brasil, em especial no mercado de trabalho. Com a gente, Maria Aparecida Bento, diretora executiva do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, e Fernando Montenegro, sócio fundador da consultoria Etnos Afroconsumo. Antes de retomarmos aqui nossa conversa, vamos chamar uma reportagem que mostra a Lei de Cotas, que completou 3 anos e é considerada modelo de inclusão social no ensino superior do país. Mas muitos cotistas reclamam que depois de formados não conseguem entrar no mercado de trabalho. Márcio se formou em Direito no ano passado como cotista em uma universidade. Viu vários amigos entrarem no mercado de trabalho, mas até agora não conseguiu o tão sonhado emprego. Depois de formado, mesmo habilitado, você com a ordem na mão, você sente que por você ter sido cotista, algumas portas se fecham. A Lei de Cotas entrou em vigor em 2012 e prevê a reserva de vagas em instituições federais de ensino superior para alunos que se formaram no ensino médio em escolas públicas. A lei também determina que metade das vagas deve ser destinada ao sistema de cotas. E desse total, uma parte precisa ser reservada para negros, pardos e indígenas. Nos 3 primeiros anos da Lei de Cotas Raciais, cerca de 150 mil negros conseguiram vaga em 128 universidades e institutos federais. A questão agora é como aproveitar esse contingente. Chegar ao mercado de trabalho é um caminho muito mais dificultoso e que tem mais obstáculos para o negro do que para o não negro. Para recrutar empresas preocupadas em diversificar seus quadros de funcionários, o Ministério da Educação promete até o final do ano uma plataforma com dados de cotistas e ex-cotistas, negros e indígenas, para tentar inseri-los no mercado de trabalho. Mas o setor privado se antecipou, lançou esta plataforma, que já conta com 14 empresas que oferecem vagas para ex-cotistas. Tem muita gente competente nesse país, espalhado pelos 4 cantos. Eu acho que nós temos uma responsabilidade de abrir os nossos olhos para esse tema no Brasil. Neste banco privado, 20% dos 47 mil funcionários são negros. Eu estou inserido numa sociedade plural. Então, quanto mais plural eu for, melhor esse serviço que eu presto. Mais eu me conecto com essa sociedade. Então, quanto mais plural eu for, melhor a minha prestação de serviço para o meu cliente. Vocês dois citaram um pouquinho a Lei de Cotas, né, chamando a atenção de que sim, ela foi muito importante para mudar a realidade do negro no ensino. No entanto, nós vimos aí, né, essas pessoas falando, mas ainda na ponta, quando chega no mercado de trabalho, há sim dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O que é que está faltando aí? Né? O que impede? Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, lembrar que a Lei de Cota é um direito, ela vem para solucionar uma discriminação. Muitas vezes o negro se sente mal
normal ou ele é secundarizado porque foi cotista. A cotas veio para enfrentar um problema social de discriminação. A outra coisa que eu acho, por exemplo, tem várias questões. Hoje em dia não se pode mais colocar boa aparência no anúncio de jornal, mas você não tenha dúvidas que a aparência continua determinando lugares sociais dentro da empresa. Então, cabelo crespo, pele negra, um jeito às vezes de se vestir, sei lá, mais colorido, que tem a ver com a cultura afro-brasileira e africana. Isso é o racismo velado que a gente estava falando. Isso não vai aparecer, ninguém vai te dizer, muito raramente vai te dizer, por causa do seu cabelo, você não vai ocupar o lugar de gerente de tal área, o lugar de psicóloga, mas isto vai influir na decisão. Então, isso, por exemplo, é um determinante, como também para ser promovido dentro da empresa. Então, você tem várias maneiras que vai impedindo você de ascender. Às vezes você tem a mesma escolaridade, o mesmo tempo de casa, mas lugar de comando, as pessoas não vão respeitar uma pessoa negra como chefe. O cliente não vai gostar que quem vai representar a empresa lá fora, lá numa reunião, é uma pessoa negra com cabelo crespo. Então, tem uma série de coisas que não são explicitadas e são critérios que definem os lugares, independente da sua escolaridade. Sim. Fernando. Até inclusive em cima disso, a gente começa a perceber uma grande evasão de pessoas negras no mercado de trabalho, no sentido de pessoas que ficaram desempregadas até, elas entraram no seu próprio, no próprio negócio, iniciaram o próprio negócio, por quê? Porque elas se sentem discriminadas no mercado de trabalho, né? Então, quando você vai ver ali que aproximadamente 51% dos empreendedores são pessoas negras, né? Então, você já começa a ver uma perda de talento dos ambientes corporativos, talentos que poderiam, de fato, estarem ajudando no crescimento das empresas, na economia do país, mas elas estão saindo no mercado de trabalho por um processo de discriminação. Então, ora, por conta das questões estéticas, né, as questões raciais, biológicas, ora por questões culturais, né, pelo imaginário das pessoas negras. Então, você tem todos esses pontos de contato que eles vão empurrando essas pessoas para longe. Ali não é o seu lugar. Inclusive, até em parceria com o pessoal do Painel BAP e da Empregue Afro, que é uma consultoria que trabalha justamente para a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho, né, para entender esse imaginário, como você entrevistar pessoas negras, como você dá oportunidades de fato de pessoas negras, né, a gente está produzindo uma pesquisa justamente para entender como pessoas negras consomem o mercado de trabalho. Sim. Por quê? Porque a gente começou a perceber que essas pessoas, não é só simplesmente o racismo velado, são várias outras coisas. Então, por exemplo, você pega e já exige o inglês para cargos que nem de liderança é. Então, você já... E aí, quando você vê que o inglês, ele não é ensinado nas escolas públicas, por exemplo, com uma qualidade correta. Então, você já vai discriminando essa pessoa já nessa ponta ali, né? E aí ela se informa num bom curso, mas por ela ser cotista, isso daí interfere. Ela não é tão boa quanto. Não, muito pelo contrário. E está comprovado isso nas grandes corporações, que quando elas contratam pessoas negras, a pessoa negra, ela agarra muito mais oportunidade. Por quê? Porque ela não é sempre que ela tem essa oportunidade. Exato, exatamente. Né? Agora, tá chegando ao fim do nosso tempo, infelizmente. Eu vou trazer aqui a pergunta do Jefferson Souza. Ele fala que gostaria que vocês falassem um pouco da dívida histórica. Ouvimos sempre falar que existe, a sociedade tem uma dívida histórica, assim, com os negros. Aí a pergunta dele, e até quando? Pois é, ele trouxe um aspecto interessante que tem a ver, inclusive, com essa questão das cotas, quando às vezes as pessoas tratam cotas como privilégio. Você tem pouco mais de 500 anos no Brasil e quase 400 foi vivido sob escravidão negra. Então, as grandes construções desse país vêm pelas mãos negras, né? Então, essa dívida histórica e o fato dos negros não serem indenizados logo na abolição da escravatura foi um diferencial.
O Brasil nunca, de alguma maneira, seja com terras, seja com políticas públicas, ele buscou indenizar. Então, a população, quando abriu o mercado de trabalho... Até porque teve abolição, mas e quanto tempo demorou para ter um trabalho para colocar inserir essas pessoas? E quando começaram as empresas primeiras, o Brasil quis o imigrante europeu. Então, os negros ficaram secundarizados. Então, essa dívida histórica, ela precisa ser lembrada pelos próprios negros e pelos brancos, para que não se pense cotas como um privilégio, mas como uma questão de justiça. Exatamente. A cota, ela não é um favor, na verdade, ela é um direito. A gente tem que... as pessoas precisam entender isso. E ela não é o ideal. O ideal seria que não tivéssemos cota. Porém, nesse momento, é o mínimo que pode se fazer para um processo de construção de igualdade, equidade racial, né? Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Vamos sim falar sobre esse assunto muitas e muitas vezes. Parabéns pelo programa. É importante isso que está acontecendo aqui agora, viu? Que abre a perspectiva das pessoas, traz outra possibilidade de interpretar isso. Sem dúvida. Agradeço muito. E até a próxima. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.